E com certeza, né, a irmã ali, Bernadette, vai orar a nossa dela depois, né? Bom dia, irmãos. É com muita alegria nesta manhã. Estamos aqui com a minha professora, a professora Maria Bernadette, diretora de ciência da Casa de Estudo, e eu posso dizer, né, que ela é muito ensinou, é uma serva do Senhor, uma serva mesmo missionária, que tem disposta a fazer a vontade do Senhor. Vou falar para ela neste momento, o Senhor é o Senhor. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Meus irmãos, a primeira palavra é de gratidão a esta igreja. Na verdade, quero parabenizar esta igreja pela maneira como tem enviado e sustentado os seus obreiros. Marisa é uma das primeiras alunas que chega para mim para dizer que o seu projeto missionário, a igreja já tem provido os recursos. E eu fico muito alegre de ouvir isso. E várias vezes ela já chegou. Quando a gente pergunta a aluna, minha igreja já se responsabilizou. Minha igreja já está pronta para me ajudar. Durante esses 3 anos, 4 anos, eu ouvi da Marisa isso. E eu fico muito feliz, porque isso representa algo extraordinário na vida da igreja. Representa que a igreja entende que ela que envia aqueles que são chamados por Deus para um trabalho especial, ela é responsável por eles. E essa igreja verdadeiramente tem dado provas dessa responsabilidade e desse privilégio. E então a minha palavra é agradecimento por essa parceria, pastor, que essa igreja tem feito com o Senhor e tem cumprido de uma forma tão linda, que serve de exemplo para os outros alunos que estão lá. Meus irmãos, nesta manhã nós estaremos meditando sobre um assunto que é de primordial importância para a igreja. Eu sei que todos já viram no boletim, né? Hoje nós estaremos falando sobre a missão da igreja, anunciar que Cristo é o transformador da vida. É Cristo que ele transforma a vida. Eu me converti quando eu tinha 13 anos de idade. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja batista, numa igreja evangélica. Eu fiquei impressionadíssima porque nós éramos muito católicos, conhecíamos muito bem a igreja católica. Minha mãe fazia aquelas histórias sacerdotais para os padres e as freiras. Meu pai, ele ajudava com a eletricidade da igreja católica. Nós vivíamos na casa paroquial, eu via quando o padre fazia as hóstias, aquelas que ficavam mais escurinhas ele não queria. Elas queimaduras, então ele dava para a gente. Então eu cresci no ambiente católico. Quando eu fui à igreja naquele dia, eu vi as pessoas com as suas Bíblias na mão, eu vi as pessoas com cantores nas suas mãos, e todos estavam cantando hinos de louvor a Deus, e o culto era em português, que até então, por pouco tempo, a missa ainda era na a gente ia para a igreja, não entendia nada, mesmo assim entendia ir para a igreja. Eu era cruzada, ia todos os dias às 3 horas da manhã para a igreja, então era muito envolvida. Naquele dia, eu vi algo novo, extraordinário, e quando o pastor fez o apelo, eu me converti. Quando eu cheguei em casa, eu falei com o pastor, com o meu pai, e eu disse que meu pai estava deitado, e minha irmã e eu nos convertemos, era uma quinta-feira à noite. Nós dissemos ao nosso pai: olha, nós aceitamos a Jesus Cristo. Meu pai disse: o quê? Nós aceitamos a Jesus Cristo. Meu pai disse: vocês fizeram errado. Eu só permiti que vocês fossem visitar uma igreja evangélica, porque a professora pediu, era a professora nossa da escola, e ela era crente.
é bom para as suas filhas aprenderem, não deixe que elas continuem em mim, se quiserem. Se não é boa coisa que nós ensinamos lá, então o Senhor nunca mais deixa as suas filhas irem na nossa igreja. Já podem imaginar o que aconteceu. No domingo seguinte, meu pai foi à igreja, com os que já não conheciam ainda a igreja evangélica, me deixou em casa porque eu não precisava mais vir, minha irmã. Mas quando o papai abriu a porta, ele disse: agora nós somos uma família evangélica, todos nós nos pertencemos. Ato extraordinário de Deus. Agora temos uma família crente no bairro. Meu pai era eletricista. Naquela época se fazia rádios com válvulas transformadoras, você puder pensar do que eu estou falando. Nessa época, né? Mas era alguma coisa diferente do que é hoje. E meu pai fazia aquilo e vendia, e as pessoas que lá em casa, então nós tínhamos um conhecimento muito grande no bairro, não era entender do bairro. Conhecíamos todo mundo, conhecíamos todas as pessoas do bairro. Quando elas ouviram que o que nós havíamos feito, veio muita gente à nossa casa. Nossa casa se encheu. O que é que vocês fizeram? Vocês deixaram a igreja na droga. Vocês cometeram um crime. Vocês cometeram um erro muito grande. Vocês negaram a igreja. Vocês negaram a Deus. E todas as coisas assim, né? E a gente só dizia assim, não tinha nada, eu não sabia o que dizer. Então a gente só dizia, a gente aceitou Jesus. A gente aceitou Jesus. Isso é mal? A gente aceitou Jesus. Isso é mal? E as pessoas sabiam pensando, porque não tinha mais o que dizer. Nem a gente sabia o que dizer. Mas, com a Bíblia que nós tínhamos em casa, logo eu, com 13 anos, nós estávamos no meio, comecei a ler a Bíblia, meus irmãos começaram a ler a Bíblia, e eu era professora de datilografia naquela época, muitas pessoas vinham para a minha casa e aprender datilografia, que era um sucesso. Não se falava de computador naquela época, nem imaginava essa história de computador. Datilografia do máximo. Então, muita gente vinha para a minha casa para aprender comigo datilografia. E um dia, à tarde, entra um homem na minha casa, correndo, chorando. Papai não estava em casa, estava trabalhando, mamãe estava trabalhando, e eu fiquei muito assustada. E ele chegou e ele disse: escreva isso. E eu fiquei mais assustada ainda. E ele disse: escreva, você tem na máquina da fotografia? E ele disse: escreva. É alguma coisa assim, o sangue de Jesus. E eu não sei mais. E eu disse: o que pode acontecer com o senhor? Então ele contou. Aquele era um homem alcoólatra. Ele passava pela nossa casa todos os dias, alcoolizado, ao voltar do trabalho. E ele disse que um dia ele ouviu, enquanto ele passava, ele ouviu que nós estávamos cantando o hino. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Estávamos cantando em casa, as crianças, eu era 13 anos de idade, os outros meus irmãos menores que eu, sou a mais velha, estávamos cantando esse hino. Foi um dos primeiros hinos que nós aprendemos. Então, como a gente só sabia aquele, a gente só cantava aquele, dia após dia. Estávamos cantando aquele como eu ouvi. Ele foi para casa e ele estava dormindo. E no sonho, ele ouviu aquele hino. Anjos cantando aquele hino para ele. Ele acordou desesperado. Correu para a nossa casa. Ele queria que nós dássemos aquele hino. Então alguém cantou o chão da glória daquele hino para o Senhor. E ele disse: escreve mais, eu gostava
Sua esposa não. Depois sua esposa se converteu. Mas ele e uma ou duas crianças receberam Jesus Cristo. Este é o poder transformador de Deus. Porque para